Enfim, chegamos à nossa sexta-feira, uma semana bem Sextou. corrida, né? Sextou, uma semana corrida, uma semana muito produtiva aqui da Casa 3. E as sextas-feiras à tarde são muito especiais, que a gente faz... Olha quem está com a gente, a Gil Organizer. Olá, Giovana, nossa Oi, querida parceira. Josefa, seja bem-vinda. Tem muita gente nova aqui com a gente hoje. Sexta-feira, Casa 3 em casa. Cláudia Jordão, vamos fazer outra live, Claudinha, porque não ficou gravada, viu, Lu? Algumas lives... Não? Porque Vamos fazer de novo. o meu Instagram ele estava bloqueado. E aí Tá. eu consegui gravar algumas lives. Então, eu vou repetir a live com a Cláudia Jordão, algumas que nós não conseguimos gravar. Sejam todos bem-vindos. Paulinha, diretamente lá. A Paula tá na praia lá, tá numa casa linda. Ela tá. Dias, descansando um pouco. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, hoje, sexta-feira, Beth, nossa Beth querida, seja bem-vinda. Elizabeth Oliveira, do Estúdio de Mobile, nossa parceira também da Casa 3, que faz um trabalho incrível de móveis sob medida. E vamos lá. Então, hoje o assunto da gente é bem interessante. Eu quero que a Lu também conte um pouquinho pra gente. Por quê? Nós vamos falar sobre inclusão. Como é que funciona, né, o trabalho para as pessoas que não têm uma mobilidade, que elas têm uma dificuldade para usar espaços dentro da sua casa. Então, o assunto é muito interessante. Nós vamos chamar um especialista aqui com a gente. Então, às sextas-feiras à tarde, o Casa 3 em Casa traz sempre algum assunto que seja relacionado à sua casa, né, Lu? Assuntos pertinentes que vão fazer você ter uma melhoria dentro da sua casa. Gostou do brinco? Sim. Então, sabe o que acontece? A minha consultora de imagem, Giovana Grigoletto, falou, esse é o seu look de sexta-feira. E ela me trouxe esses brincos que também gostei. Olha aí, Lu, você que gosta de brincos. Você também tá com lindo, deixa eu ver o seu. Bom. Deixa eu ver o seu, Lu. Ai, que lindo, é da Remy Biju, né? É, da Remimo. Então, vamos lá. Eu apresento, para quem não conhece, a Luciana Fernandes, que tem um trabalho incrível de make design, que transforma a sua casa. Ela também está com a gente aqui na Casa 3, né? Ela faz um trabalho da coordenação de toda a parte da casa, de projetos, como projetar dentro do seu armário. Ela está com um curso incrível agora, né, Lu? Como é que você faz esse make design, essa transformação através das cores? Como que as cores, elas delimitam espaços? Olha que legal. Então, vem com a gente, manda um direct pra gente, entra na Casa 3, quem tá chegando agora, para conhecer os nossos produtos. A Neuza entrando com a gente também do nosso projeto com Desorganizados Crônicos. Gente, tem muita sexta-feira de live maravilhosa aqui para vocês. Vamos estar juntas, todas vão participar. A Neuza, tem um monte de gente ainda para contar a história. Fala um pouquinho, Lu, do projeto da Luciana Fernandes com a gente aqui na Casa 3. Conta pra gente. Lu, vamos lá. Eu faço a parte de coordenação do Pilar Casa e é onde a gente tem as especialistas que elas cuidam tudo que a gente refere-se à nossa casa, ao bem-estar da nossa casa. Eu, na verdade, faço a parte do make design, que é para descomplicar os designers que nós temos em casa. Por sinal, Mai, eu transformei toda a minha sala, ela tá bem colorida. Então, você vai mostrar na próxima live, né? Bom, eu vou mostrar, ela tá bem colorida, eu fiz colorida com incentivar. Próxima live com a Lu, ela vai contar qual foi esse make que ela fez na casa dela, que eu achei incrível. Bom, vai estar, né? A minha casa está sendo um laboratório, na verdade. E nós temos profissionais bárbaras. Uma das profissionais que a gente vai conhecer hoje, que é a Cris, ela tem um trabalho de inclusão maravilhoso. Gostei muito de conversar com ela e de ver quanta coisa ela pode nos trazer. Fora isso, a gente tem outras especialistas que eu acho que é interessante até a gente refazer as lives com elas quando for possível, para darem outras dicas para nós aqui, né, de sexta-feira. Muito bom. Então, Lu, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. É sempre um prazer estar com você às sextas-feiras, 5 horas. Aguardamos por todos vocês na nossa live. E hoje não percam que o assunto é pertinente. A Cris já tem muito legal. E eu já vou chamar a Cris para a gente começar a live. Um beijo, boa sexta. Beijo para todos, até mais. E hoje, Ione Bertocco, minha querida, minha amiga, linda.
Estou muito feliz, parabéns, foi seu aniversário. É um presente ter você aqui comigo nessa live. Olá, Milton. Milton também sempre parceiro aqui com a gente, seja super bem-vindo. Olha só quanta gente legal. Edilane Grilo, que a Edilane tem um trabalho incrível, gente. Logo, logo vamos voltar com o nosso curso CrossLimp aqui na Casa 3. Então, deixa eu fazer um apanhado para vocês antes de chamar a nossa convidada aqui. A Casa 3, às sextas-feiras, às 5 horas, traz alguns profissionais que modificam, transformam a casa e a vida da gente. Então, toda sexta-feira a gente vai trazer um assunto diferente para que vocês também possam acompanhar e fazer algumas mudanças na casa de vocês. Porque é claro que todo mundo está em casa, gente, mas ninguém está com tempo de ficar fazendo tudo dentro da casa porque a gente tem que trabalhar, né? Mas algumas dicas são super importantes. Então, olha só, o que é legal? A gente estar na Casa 3, participar e ouvir o que esses profissionais têm para contar para a gente. Além das dicas, eles vão contar a história deles, como eles chegaram até aqui. E isso é muito legal, muito importante, porque a gente se vê também um pouquinho em cada história, em cada uma dessas pessoas que estão com a gente. Então, sejam todos bem-vindos. Vou passar agora para vocês, quem está entrando agora, segunda-feira, todas as segundas, às 20h30, nossa live imperdível, com todos os profissionais que trabalham direta e indiretamente conosco aqui na Casa 3. Às terças-feiras, às 13h30, Casa 3 na Europa. Quem são os brasileiros que moram fora, que levaram o seu trabalho, como eles estão vivendo Angola, Portugal, Itália, Espanha, já direto com a gente. E às sextas-feiras, às 17 horas, nós temos o Casa 3 em casa. Vem aí, Casa 3 Investe. Você sabe onde investir o seu dinheiro? Você sabe como começar a fazer uma poupança? Vem aí Alexandre Sacon, Renata Folheni, para contar tudo para a gente. Então, fica atento. E à noite, claro, nosso happy hour, nosso final de semana delicioso com os homens que inspiram. Hoje, infelizmente, não vai ter live, porque o nosso convidado está preso no aeroporto. Mas sexta-feira que vem, teremos live Homens que Inspiram. Não percam, que está incrível. Vamos lá? Vamos chamar a nossa convidada aqui. Deixa eu ver. Ela já está aqui com a gente, hein? Vamos lá, Cris. Vamos chamar a Cris. Gente, estou muito feliz de estar com vocês. Nosso café virtual. É o momento da gente poder bater esse papo gostoso. Mandem mensagem para a gente. Se vocês tiverem qualquer pergunta. Olá! Nossa, tá de visual novo, new look. Abaixa um pouquinho, abaixa mais um pouquinho para eu ver teu rosto. Abaixa um pouquinho. Agora sim. Boa tarde, Cris Correia. Você está lindíssima. Deixa eu ver o look. Obrigada, Vi. Não, né? É porque eu fiz ontem, né? Então tá bom ainda. Tá linda. Seja bem-vinda à Casa 3. Obrigada, a nossa nova integrante, líder Casa 3 com a gente, trazendo um trabalho, gente, maravilhoso, rico, que nós precisávamos muito para conhecer, né? Então, sejam todos bem-vindos que estão com a gente. Quem tiver perguntas, pode mandar no direct. Também quero que vocês façam contato com a Cris para conhecer o trabalho dela e o que é que ela está trazendo para a Casa 3. Então, Casa 3, no seu comando, Cris, fica à vontade. Conta a sua história. Quem é você? Então, eu sou Cris Correia, tenho 46 anos, sou paulistana aqui da Zona Norte de São Paulo e tenho um filho de 16 anos, o José. E estou na organização aí há 5 anos, trabalhando, né, no processo de melhorar e dar mais qualidade de vida para as pessoas que me procuram. E há 1 ano eu estou como especialista na organização inclusiva, né? Porque... Então, peraí, vamos fazer um parâmetro aqui. Olha o que é muito interessante, o que é muito legal. Deixa eu só cumprimentar uma pessoa que está chegando aqui diretamente do Claro. Rodrigo Jabor, seja bem-vindo, Rodrigo. Um beijo para você. A gente está com também um público masculino que quer entender o que é essa organização da casa, o que é inclusão e como funciona. Sim. Gente, o trabalho da Casa 13 ele não é focado só para a casa e para mulheres. É um trabalho que é
para todas as pessoas. Então, o que é inclusão social? A Cris, ela é especialista nessa área. Ela faz o trabalho como personal organizer, mas ela traz algo especial, que é essa adaptação acessível para sua casa. Por exemplo, você tem um filho de 1,90 m e todas as pias são baixas, isso é falta de inclusão. Quer dizer, você precisa adaptar a sua casa. Adaptação para idoso, para as pessoas que não têm uma mobilidade, uma deficiência física, visual, enfim, é muito importante. Então, a Cris Correia nasceu em São Paulo, Cris? Sou paulistana. Nasceu em Sou São aqui da Zona Paulo. Norte. Você Isso. é da Zona Norte. Você é casada? Não, eu sou viúva e hoje eu namoro, mas eu namoro já faz um tempo já, faz 7 anos já. Que linda, muito bom. É É, bom namorar, né? É a melhor parte, é, né? E você tem um é filho. verdade. Eu tenho um filho José, de 16 anos, né? E nos últimos anos para cá, por conta das redes sociais, foi se abrindo mais o universo da inclusão, né? O meu filho José, ele tem uma síndrome rara, né? E essa síndrome rara dele, ele com a síndrome ele tem uma deficiência visual e também ele tem o espectro do autismo. Então, Qual é a síndrome que tem, Cris? chama síndrome de Peter Plus, Peter né? Plus. E essa Aí ele síndrome você descobriu quando, José? quando, na verdade, quando ele fez o quando ele fez o transplante de córnea com 11 meses, a Tá, gente descobriu a Peter Plus, mas ele já nasceu com algumas características que deu para identificar que ele teria alguma coisa na visão. tá. E essa síndrome é rara, e assim, com o tempo, mas ele sempre fez todas as terapias e tudo mais, e aí dentro desse caminho a gente identificou que ele tem autismo também, Tá. né? E é Só que ele vem. autismo leve ou não? Olha, hoje é autismo leve, mas ele já foi mediano já, porque ele tinha muitas crises Sim. e ao mesmo tempo, como a gente não tinha a certeza do autismo, a gente pensava que era por conta da síndrome, né? Essa parte médica aí, eu acho que é uma live à parte, porque tem muita coisa para ser Sim, dita claro. aí. Mas é Questão importante para de quem está entrando agora, qual a importância que você tem da organização dentro da sua casa, porque você tem o José, que tem essa síndrome, que você precisou adaptar sua casa. E aí, o é, que acontece? Porque o mundo não está preparado para adaptar nada. É feito padrão. Então, é pia padrão, cuba padrão, armário padrão, cama padrão. Gente, nós não somos padrões, né? Não somos padronizados, todos iguais. Nós temos é. diferenças entre nós. Então, Na é verdade, importante, é por é, isso que a gente trouxe a Cris aqui, para ela é. para contar um pouquinho para vocês como funciona isso. Na verdade, tem uma diferença, né, entre ser um ambiente adaptado e um ambiente acessível, né, Sim, Márcia? Porque assim, o que acontece? O ambiente acessível é onde ele é projetado para todos, né? tá. Que eu acho que hoje a gente tem um olhar um pouco melhor, mesmo até mesmo as, empreende... as quando faz as casas, né? Hoje você já pensa com essa visão. Agora, adaptação é quando você adapta ambientes para aquela pessoa, né? Isso acontece muito quando você tem um filho ou que nasce com uma deficiência e aí você cria o seu ambiente acessível àquela situação, diferente de quando você passa a ficar deficiente ou ter algum problema de mobilidade no meio do caminho, aí você acaba adaptando os ambientes, né? Tá. Então, se você nasce, é bom as pessoas entenderem, porque, gente, ninguém pede, né? O pai, uma mãe não espera e não pede que seu filho tenha algum problema, seja ele qual for. Mas quando isso acontece, eu acho que nós, pelo menos os brasileiros, né? A gente não tem essa discussão, a gente não ouve falar, a gente não entende como funciona. As pessoas aqui têm muita dificuldade, Cris. Eu recebi muitas mensagens, inclusive eu peço a todos que estiverem com a gente na live, se tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Cris, manda um direct pra gente, ou pode fazer os seus comentários aqui com a gente, que
muito importante. Essa live é uma live que ela é especial, porque é exatamente como a Cris comentou. Ela foi casada, então ela tem um filho, José. Que idade tem o José? 16. 16 anos. 16 anos. Então, ela descobriu isso aos 11 anos, essa dificuldade que ele tinha. A síndrome, que é uma síndrome rara, né, Cris? É uma síndrome não comum. E ela teve que fazer toda uma adaptação na vida, na casa, enfim, uma organização. Você vai contar pra gente. E como é que você usa isso hoje para as suas clientes? E o que é que a gente vai desenvolver? Então, eu quero que você conte para o pessoal que está aqui, Cris. Então, vamos lá. Em questão, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com organização, há 5 anos atrás, eu fui identificando quais eram os nichos, o tipo de cliente e tudo mais. E aí veio a questão mais efetiva das redes sociais também, né? Onde a gente acabava interagindo e buscando essas pessoas. E dentro desse universo, junto sempre com a questão da inclusão, porque como o José, ele é uma criança típica, então eu queria pesquisar e saber mais, e aí começou a ter um monte de grupos de mães, um monte de ONGs e de instituições, né, que tratavam situações específicas, cada uma um tipo de deficiência. E aí eu fui percebendo que as mães, os pais, eles eram muito carentes realmente nessa questão de lidar e de tratar. Eu falei, opa, vamos tentar ver se eu consigo adequar isso com a organização. Aí eu comecei a pesquisar se tinha alguma coisa relacionada à organização inclusiva, que era adaptar esses ambientes, né, de uma maneira que fique mais funcional e que crie mais autonomia para essa pessoa com deficiência, para ela poder ter dentro da casa dela, né, dela não ficar tão na dependência de outras pessoas. Uhum. E assim, é uma área muito nova, né? Por quê? Porque essa visão, ela está crescendo hoje, graças a Deus, né? As pessoas estão entendendo que, né, a questão da acessibilidade, ela é necessária, a questão da inclusão, e isso me deixa muito feliz, porque cada necessidade, como em qualquer projeto que a gente faça de organização, sendo de pessoas com deficiência para idosos, para gestantes, para obesos, independente disso, a organização, ele é um trabalho personalizado, né? Então, a gente tem que adaptar, estudar esse ambiente para ver o que é mais funcional para eles fazerem. Então, assim, é um aprendizado a cada dia e é questão de muito estudo, de você também, Márcia, muito importante comentar aqui, que trabalhar com a inclusão, você tem que ter muita saber ouvir, sabe? Não são todas as pessoas que conseguem lidar com. É interessante o que você está colocando aqui. Tem pessoas que falam assim para mim, você trabalha com o que mesmo? Organização? Ah, tá. Não deve ser nada muito importante. Organizar, não entendi. Ouvir é diferente de escutar. Primeiro. Segundo, para você trabalhar com a parte toda que movimenta a casa, a pessoa que ali mora, as pessoas, né, que moram, você precisa, sim, ter sensibilidade, humildade e aprender a ouvir e não a escutar. E aí, sim, o seu trabalho, ele começa a ser desenvolvido para que área que seja necessária no momento. Exato. Ou seja, se a pessoa teve uma perda de um ente querido, nós temos a parte de luto. Se a pessoa precisa, Cris, aqui na Casa 3, que ela tem uma desorganização que saiu do controle, é crônica, nós temos uma equipe para isso. A organização de mudanças, da chegada de um filho, de um bebê, uma separação, uma perda, enfim, qualquer tipo de modificação que você tenha dentro da sua casa ou na sua vida, a Casa 3 tem uma equipe especializada. E eu, há muitos anos, procurando também uma parceira para a área que seria para quem tem uma dificuldade com uma deficiência, quem realmente ouve agora, né, um problema, perdeu uma perna, como o Márcio, que fez a live com a gente,
Foi incrível. Nós vamos refazer essas lives, porque as pessoas querem ouvir, querem entender como é que isso emplaca na vida da gente, né? O que mudou na sua vida. Então, não é só a organização externa, a gente está falando interno, o que muda, porque muda tudo completamente. É o que você disse. Quando você nasce com algo que realmente, né, muda, é fora desse padrão, você tem um caminhar na vida e todo um sistema. Quando você passa por isso, você de repente fica com uma deficiência, você perde uma visão, perde um membro do seu corpo, sofre um acidente, muda completamente a vida, muda completamente o quadro. Então, e da família também, né? E da família. Eu digo que é como também as pessoas que têm um vício, né? A pessoa que tem uma pessoa que é alcoólatra em casa, e aí a gente vai falar de drogas, de dependências químicas, como é que funciona isso? Eu atendi um cliente, viu, Cris? Uma cliente minha, que ela tem 2 filhos adolescentes, e os 2 usavam drogas, tá? Ok. O dia que eu fui organizar, foi uma sensação tão de alvoroço que eles tiveram uma discussão muito séria, fumaram maconha, usaram droga durante todo o processo que a gente estava lá, a gente respeita, claro, e houve uma briga de assim, foi até uma agressão, um bateu no outro, tirou sangue do outro, e eu, como a organizer que estava lá e conheço essa pessoa, eu tive que intervir. Então, olha só o quanto é delicado você estar no momento na casa de uma pessoa. Não é só organizar no mundo dela, né? Não, gente. Né? Mas foi assim, eu segurei mesmo, ainda bem, né? Porque eu estou terminando minha pós em psicanálise, então deu super certo. Eu consegui organizar a situação, nós fomos embora, ok. Mas assim, olha quanta coisa pode acontecer. Então, o trabalho de organização, o trabalho que você faz não é estético. Existe o trabalho estético. O nosso trabalho é mais que isso. Então, é importante, a importância que a gente tem de ter um trabalho como o seu. Porque é um resgate, é uma família toda que fica doente. Não é só a pessoa que mora na casa. Então, se você tem um problema, seja ele espiritual, físico, financeiro, de perdas, a família toda sofre, porque todos estão envolvidos. Então, é importante entender qual é o nosso papel. É muito delicado. Então, eu, quando dou meu curso de organização, que eu faço as mentorias, eu trago as minhas... eu falo que os meus clientes para o presente, para entender essa divulgação. Então, quando você chegou na Casa 3, foi um presente para a gente ter você como nossa parceira, porque você representa todas essas mães, mulheres maravilhosas, você representa todo esse grupo de pessoas que sofrem também, que não sabem como agir, não sabem onde pedir socorro, muitas vezes, né? Então, a Casa 3 vai estar de portas abertas para poder orientar, para poder melhorar a vida dessas pessoas, desde a sua organização, com toda a equipe, até a mobiliários, fazer móveis especializados pela Dimobile, ter a parte do make design, a Luciana Fernandes entrando com a beleza do espaço, ter a organização com você na equipe. Então, a gente consegue melhorar isso, porque o que a gente quer é ter um estado de vida pleno e de paz que todo mundo almeja, não é, Cris? Sim, então, com certeza. Conta como é o seu dia, como é que foi a dificuldade, o que você encontra de dificuldade? Então, ó, falando um pouco que você me perguntou sobre o José, com o José foi super tranquilo, por quê? Porque o autista, ele já tem uma rotina, né? Ele é muito disciplinado nas coisas. Então, do jeito que eu organizo o quarto dele, ele deixa, e ele é muito organizado, né? A gente até brinca, porque ele é mais organizado do que eu, né? Eu falei para ele que é ótimo, porque ele está crescendo. Olha só, é um dado importante. As crianças, os autistas, eles não querem sair da repetição deles. Se tira eles do movimento, deixa eles seguros. Então, uma dica que eu vou deixar aqui para você, né, que é mamãe ou que tem um filho autista, ou conhece alguém, procure ajuda. Existem profissionais que podem ajudar você no trato com o seu filho. Porque muitas vezes você sofre, o pai sofre, a família sofre, porque
não entende o funcionamento do autista, por exemplo. Eu tive uma aula espetacular agora há muito pouco tempo só sobre isso. Eu fiquei encantada. Nossa, puxa vida, quantas coisas que a gente acaba perdendo, né, Cris? Por não saber administrar isso. Então, eu quero também parabenizar a Val, que está aqui com a gente, e a Silvia, que é a minha mentora. Hoje ela está assistindo a live. Muito obrigada pela sua presença. Eu também tenho alguém que me ajuda aqui de mentoria, viu, Cris? Porque não é fácil sozinha, não. Tem muita coisa para aprender e estudar. Então, olha que interessante. Você que tem, é importante também ter ajuda, né, Cris? Sim, sim, com certeza. Além dele ter já as terapias dele, a vida dele né, ele tem a rotina dele, é um ambiente calmo, né, um ambiente acolhedor, com muito amor, né? Então, assim, ele gosta muito de ficar dentro de casa, ele sente o porto seguro dele. Então, por isso, sim, quando você faz um projeto de organização para uma família que tem uma criança no espectro do autismo, você tem que entender, independente de autismo, pode ser síndrome de Down ou alguma outra síndrome, você tem que conversar com essa família, você tem que entender qual que é a rotina dela, e você tem uma coisa muito importante quando o projeto é com a criança ou com um adolescente, um adulto, enfim, você tem que ouvir essa pessoa, você tem que ver o que ele quer. Por quê? Porque às vezes o que é funcional para você, para ele não é. Exatamente. Então a família fala, eu quero assim, assim, assado. Calma, vamos entender, vou te ouvir, mas eu vou ouvir ele também. Porque de repente tem coisas, por exemplo, o José, ele não gosta ele tem medo de bandeirinha, de coisas penduradas. Então não adianta eu achar que aquele ambiente, eu vou pendurar um monte de coisa para ele, que aquele ambiente não vai ser agradável para ele. Então, a inclusão, a organização inclusiva é isso. É você entender aonde estão as dificuldades para você poder ajudar. No caso de outras deficiências, adequar de maneira para que fique fácil e agradável para ele no dia a dia, entende? Então, olha que interessante, gente. E outro dado que eu quero deixar para vocês, que é muito importante, que o autista, ele ama e adora colo e afeto. Se você for afetuosa, você terá tudo. Desde quando ele pega a confiança em você, com certeza. Sim, ele tem que ter confiança. Claro, a gente está dizendo isso da família, desse afeto. De repente, você contrata uma pessoa para organizar a casa e tem lá a criança. Precisa ter essa unidade absoluta. Não pode senão ele não dá abertura. Agora não vai dar certo. Então, existe um protocolo, existe um processo para isso. E é isso que a gente está colocando aqui, que é uma novidade da Casa 13. Eu acho que não conheço outro lugar que faça isso. Nós estamos implantando esse projeto para poder auxiliar pais, né? Os pais, os familiares que têm alguém, um ente querido que tem uma deficiência física, uma deficiência neurológica, algo que o incomode, que a gente vai poder organizar essa casa e essa vida para essa pessoa. Ela poder... também para trazer a qualidade para os pais, né, Márcia? Porque o que acontece? Geralmente, a pessoa, os pais que têm uma criança com deficiência ou com alguma síndrome, alguma coisa, ela muda toda a rotina dela, né? Muitas vezes ela tem que fazer a parte da casa, levar a criança na escola, nas terapias, né? E eu, por exemplo, eu não tenho marido para me ajudar, então quer dizer, é tudo comigo. Então, se eu não administrar o meu dia, se eu não ter a minha rotina, minhas coisas organizadas, eu vou pirar, não dá certo. Olha só que legal, o Márcio acabou de entrar com a gente, nós fizemos uma live com ele. Você assistiu a live do Márcio? Não. Eu não sei, Márcio. Tá. O Márcio, ele sofreu um acidente e ele perdeu a perna. Isso. E com ele eu aprendi muito e muitas dicas de como que você volta, né? Porque ele sofreu um acidente, ele não nasceu assim. Como é que mudou? Se adaptar. O que isso implica na vida dele? Então, olha como é interessante. A Yolanda está aqui com a gente também. Seja bem-vinda à nossa mestre de desorganizados crônicos. Isso, que eu já fui no grupo dela. A Yolanda vai ser uma das nossas representantes em Lisboa.
Ela está mudando para lá e vai representar a Casa 3 lá nos Desorganizados Crônicos. E o Márcio está aqui com a gente. Beijo, Márcio, seja muito bem-vindo. Eu conheci o Márcio no projeto que eu fiz no JK o ano passado, Homens que Inspiram, na loja da Mitsubishi. E tive o prazer de conhecer o Márcio. Ele contou a história dele pra gente. Nós vamos repetir a live, porque tem muitas lives que a gente precisa trazer mais assunto, porque é muito rápido, não dá tempo. Eu aprendi muitas coisas com ele, assim, que a gente não faz ideia, o que você disse. Uma coisa é você nascer com uma deficiência, outra coisa é você adquiri-la durante um momento da tua vida. Muda completamente. Financeiramente, socialmente, a família, a adaptação. Alguém sempre tem um culpado. É muito difícil, gente. Então, olha quantas mudanças a gente precisa ter para poder inserir de novo essa pessoa dentro da casa. Eu tive um casal, Cris, amigos, muitos anos atrás, que eles tiveram um filho, né, autista, e o marido foi embora. Ele largou, ele não aguentou, ele não suportou, não aceitou, ele tinha vergonha, né? Antigamente, hoje em dia nem tanto, mas acho que antigamente tinha mais preconceito, não sei. Ele foi embora, ele largou a mulher, ela tinha 3 filhos, que essa mulher sofreu, eu acompanhei tudo, ajudei, todo mundo ajudava a fazer a doação. Além dela estar com aquela dificuldade, ela foi abandonada. Então, quantas pessoas abandonam? Bom, as pessoas abandonam até nós aqui que somos, né, que não temos, assim, uma dificuldade, uma deficiência, você imagina quem tem. Então, é muito importante a gente entender, né? Como é que funciona isso? O que isso implica na vida de um casal, de uma família? A falta de orientação. Porque é tão grande. E olha, o Marcos Mion fez um vídeo, não sei se você assistiu há pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, contando a história de uma blogueira que mora nos Estados Unidos, não sei. Ela adotou uma criança. Toda a mídia fez uma mídia maravilhosa para ela, doaram coisas, que ela é super top, ela e o marido. Então, ela tirava foto no baldinho, na areia do mar, fez o quarto dos sonhos do príncipe. Ela adotou essa criança. Quando a criança estava com 4, 5 anos, foi essa história, né? Ela devolveu. Que ele era autista. Ela devolveu a criança, porque disse que a criança pediu. Falou que não queria eles como os pais e devolveu. Então, olha a aberração do mundo. Eu nunca ouvi isso. Eu fiquei chocada. Tem na mídia, quem quiser lá, procura. Tá? É um vídeo do Marcos Mion, deve estar no YouTube. Quantas coisas a gente vê que realmente... Olha onde chega o ser humano, né? Tamanho é o preconceito, tamanho é a forma com que tratam a falta de respeito com as pessoas, né? Então, eu aqui, em nome da Casa 3, eu agradeço demais a presença da Cris, porque a Cris veio trazer algo que ela vive todos os dias. Ela tem o José, que é lindo, e que tem essa síndrome, que é uma síndrome rara. Então, você merece tudo de bom de todas as pessoas, porque você, sim, é uma lutadora, trabalha, atravessa todos os preconceitos todos os dias. Então, você é muito bem-vinda na Casa 3, vai seguir aí toda a nossa coordenação, vai trazer uma palestra maravilhosa, nós vamos montar aqui, né, Cris? Acho que a gente pode até fazer aqui no Insta, uma live, também pode ser bacana, a gente convida todo mundo, que eu quero que você conte, né? Como que vai ser esse produto? Vamos ter um curso na Casa 3 para especializar e capacitar, ajudar essas personagens a entender o que é. Ninguém vai curar, ninguém vai fazer, mas pelo menos entender. Você chega na casa da pessoa, a pessoa tem, você faz o quê? Espera um pouquinho que eu já volto? Não, né? Você vai ter que encarar a organização e falar, nossa, e agora? Então, é como a Yolanda, quando a gente entra numa casa, que tá aquela montanha, você fala, espera um pouquinho que eu vou no banheiro, já volto e não volta mais. Não pode, gente. Então, a gente precisa, pelo menos, identificar o problema do outro, respeitar, aprender a ouvir, não sei fazer, não estou gabaritada, não me sinto bem, vai para casa, procura um profissional da área. Vou fazer junto ou indicar? Indica, vai junto com a pessoa. Cris, essa minha cliente tem uma criança assim, você poderia ir comigo? Sim. Yolanda, olha, eu tenho uma criança, como posso? Tudo, a gente precisa de parceiros.
Por isso que a Casa 3 é aberta. Porque é importante a gente aprender tudo isso. Tem uma sequência para a gente ouvir, acolher e não julgar. O que eu tenho de POs, Cris, infelizmente algumas que vêm fazer trabalho comigo e que falam alto sem querer, no meio ali da organização. Nossa, mas para que tanto garfo, né? É uma boca só. Eu falo, gente, não pode. É silêncio. Você não pode julgar, lógico. Então, ela é silenciosa, ela é de escuta e de acolhimento. São 3 fatores. 3. Por isso, a Casa 3 está há 15 anos com esse trabalho e o trabalho é boca a boca, é indicação e com profissionais como você. Porque a gente precisa aprender a ouvir e respeitar. Cada um tem o seu momento. Mas voltando à nossa acessibilidade, à adaptação, conta um pouquinho mais para a gente como vai ser essa palestra, como é que você vai divulgar o teu trabalho para as pessoas entenderem, Cris? Então, Márcia, a intenção é realmente passar para as pessoas que a organização ela é necessária, ela é para todos, independente da pessoa estar no processo, ter uma deficiência ou não, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente comentou. A inclusão, ela engloba gestante, engloba idosos, engloba obesos, né, pessoas com deficiência. Então, assim, é mostrar como melhorar esses espaços, como entender, como saber atender esses clientes, né, para poder você chegar na casa da pessoa e o projeto, para você fazer o projeto, você precisa entender o contexto. Se você entender o contexto, você caminha. E a intenção sempre é trazer o resultado para aquela família, para que eles tenham mais funcionalidade, mais autonomia dentro da casa, né? Você tem que adaptar, ver o que precisa. A pessoa, o nanismo, por exemplo, você não pode colocar coisas muito altas, tem que colocar a coisa mais no nível delas, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que às vezes não dá para você colocar tudo embaixo, né? Então você tem que identificar o que é mais necessário ele colocar ali e as coisas que ele não usa tanto num nível mais acima, e aí depois, quando precisar, ter uma ajuda para poder buscar esses objetos. Ô, Cris, então, pessoal, quem quiser fazer pergunta também pode fazer, viu? Nós estamos abertos aqui, quem tiver dúvida. Mas olha o que eu acho que é bem bacana, tá quase... Não, ainda não estamos encerrando, mas olha só, é importante a gente entender que cores é muito importante, né, Cris? Sim. O visual, o tato, o olfato, tudo que envolve, tudo que chama atenção lúdica é importante nessa maneira de organização. Então, é diferente da organização que nós fazemos diariamente, sim, apenas, né? Então, é bem diferente essa organização. Tem pessoas que você pode, para poder, por exemplo, crianças, né? Crianças com Down, crianças com autismo, você pode trabalhar com textura, com figura, para poder ele saber que ali que ele guarda tal coisa, né? Para ele ter essa autonomia de fazer isso. A questão do deficiente visual, além de você trabalhar com as texturas, você pode trabalhar com aromas nos ambientes, né, para ele identificar aonde que ele está, né, e aquela pessoa também que vai perdendo a visão, que vai perdendo a mobilidade, você tem que adequar aquele lar para que ele consiga se adaptar daqui para frente, tá, né, por quê? Então é todo um processo individualizado. Eu quero que você deixe o seu contato, eu quero que você deixe algumas dicas para quem está assistindo a gente, né? Como é que nesse momento, quem está em casa, quem está passando por esse mesmo processo, né? Que você, ou diferente, mas que esteja nesse momento, deixa algumas dicas suas de organização para essas pessoas. E deixe o seu contato para quem tiver dúvida, quem quiser conhecer o trabalho da Cris Corrêa, entre lá no Instagram. Uhum. Então, você tem que, é aquilo que eu estava falando, a questão de criança, você separar os brinquedos que eles gostam, geralmente eles gostam que faça mais por categoria, e você coloca numa caixa, você pode identificar ou com a figura para criança,
ou com a cor, né? Se é uma pessoa cadeirante, você adequar a questão da roupa para que ela possa poder fazer essa movimentação, poder escolher a sua roupa, você pode colocar ela em caixas organizadoras de fácil acesso, não precisa colocar em gaveta, que às vezes ela tem dificuldade por conta do diâmetro da gaveta Olha que de legal. Então você buscar. pode usar caixas, tudo mais ou menos Colmeia, né? colmeia. E eles Exatamente. gostam, Cris, de participar, fazer junto? Gosta. E outra, vocês é até bom, por quê? Porque você, por exemplo, você não pode colocar coisas para um cadeirante numa gaveta muito funda, porque ele não vai conseguir pegar. Aí ele sempre vai precisar de ajuda de alguém. Porque existem pessoas que têm uma pessoa que ajuda, agora tem gente que mora sozinho, Sim, né? sem dúvida. Então, assim, e outra, você não quer. O que que ele quer? Se ele quer melhorar o ambiente dele, a organização dele, ele não quer que toda hora precise ficar chamando alguém também para poder fazer as coisas por ele. Eles gostam Você de tem que fazer deixar sozinhos, para ter essa mais à mão. Olha, Aí tem a questão das colmeias, né? A gente tem banco também, que as pessoas de baixa estatura, né? Às vezes precisa de um banquinho para poder pegar aquele item um pouquinho mais em cima e pensar sempre na estação, né, Márcia? Por exemplo, você está no inverno, você fazer o inverso, trazer as roupas mais de inverno, né? Mais a sua mão e a de verão, biquíni, essas coisas que você vê que você não vai usar mais, deixa um pouquinho mais mais distante, né? Em outro nicho, porque você não vai precisar tanto, isso na entendeu? parte Então do isso é quarto, coisa que facilita. na cozinha, para que essa pessoa tenha mobilidade. Também é o mesmo esquema, ou seja, para ela que ela se sirva, que ela consiga pegar um copo, cozinhe e fazer consiga fazer um lanche rápido. Então, gente, sim, você tem que deixar as louças, você deixa as louças mais à mão. Que a gente se preocupe com que objetos usar. Objetos que sejam menos perigosos. Isso, mas a casa exato. tem que estar adaptada para que essa pessoa não sofra nenhuma queda, se machuque, tenha algum risco de janela, quinas, né, pontudas. Então, existe uma série de protocolos que são feitos dentro de uma casa para que ela seja adaptada. Tá bom, mas a gente está com dificuldade, financeiramente é difícil. Sim, claro, a gente entende porque essas pessoas também passam por alguns momentos de grande dificuldade financeira. Mas olha só, existem muitos profissionais e muita gente que pode ajudar, né? Organizando. Vai fazendo aos poucos, né? Exatamente. Se você contrata uma personal organizer, ela vai na sua casa, ela vai tentar adaptar, melhorar a casa com o que você já tem. Ponto. Agora eu preciso melhorar o que eu preciso para a regra de segurança. Aí eu vou contratar lá o estúdio de mobile da Beth, que vai lá e vai fazer um trabalho. Eu vou contratar uma outra pessoa. Mas a personal, ela funciona para realmente organizar esse espaço. Organizando. Parabéns, Márcia. Aprendi muito, muito bem. Olha quem está aqui com a gente, a nossa querida. Obrigada. Gente, quem tiver dúvidas, manda um direct. Pode estar em contato. Cris Correia, coloca escreve o seu, pro pessoal aí, Cris, o seu endereço do seu Instagram. E olha só. As minhas redes sociais são todas Cris Correia Organizer. Eu vou por aqui. Isso. Coloque aí o seu contato. Manda um direct pra gente. Se você quiser conhecer o trabalho da Casa 3. Você que conhece um profissional da área, quer indicar para fazer uma live com a gente, pode me chamar também, que nós vamos conversar e vamos colocar aqui para o pessoal aprender mais um pouco. Então, nós na Casa 3 nos especializamos em todas as áreas. Para isso, a gente sempre traz um profissional que nos ajude com essa equipe, para poder trabalhar na casa do outro. Porque nós temos clientes de todas as áreas. Então, é importante a gente entender que é o que você falou. Hoje, estou eu, meu esposo, eu tenho meu filho. Amanhã ele sofre um acidente, ele já não é mais, né? O quarto dele tem que adaptar, já não é mais como era antes. Então, não tem essa história de regra. É só organização para X, para Y. Você não sabe. Você pode mudar de residência, você pode ter um ente querido que perdeu, enfim. Então, é importante que a gente crie esse padrão para atender a
todas as pessoas. Isso é muito importante. Então, a Cris vem, ela vai fazer uma palestra, um bate-papo, ela vai contar como isso funciona. E a ideia é que a gente faça mesmo esse workshop para as pessoas aprenderem com ela quais são os tipos que nós temos de dificuldade, o que a gente pode capacitar. É o primeiro olhar, é o olhar básico. Primeiro olhar. Como nós temos aqui, Cris, na Casa 3, a gente vai ter esse primeiro olhar básico para você identificar as dificuldades desse cadeirante, desse deficiente, né, que você tem em casa. Nós temos um aulão que vai acontecer agora da Paula Imparato com negócios, que está relacionado ao business, ao financeiro, que vai fazer o quê? Vai dar um olhar para as pessoas entenderem a educação financeira do seu negócio. E a gente tem a Casa 3 em Casa, que faz todo o processo da casa enquanto organização, decoração e harmonização. Então, é importante que a gente comece a mostrar para as pessoas que é possível fazer, né, o trabalho em todas as áreas e cada um no seu passo, porque tem gente que fala, mas a organização é só para quem é classe AA. Não, a organização é para todos. Aqui na Casa 3, ela é para todos. Depende de quanto você vai chamar, como e quantas vezes. É isso que muda. Mas ela é para todos. Lógico, exatamente. É óbvio que na organização você quer sempre sugerir, né, material organizador, melhorar a estética ali, o layout dos ambientes, mas às vezes nem isso é possível. Por isso que você comentou, a gente tem que trabalhar com o que o cliente tem. Sim. É lógico que se ele tiver condições de ter coisas de organização, coisas pontuais, porque cada coisa tenha, né, o seu local, aí ótimo, o resultado com certeza vai ser maravilhoso. Mas a gente tem que adaptar ao cenário da vida daquela pessoa. Isso, né? Mesmo. Então, deixa dicas pra gente, agora suas, que você já deixou aqui, mas de vida. Quero que você deixe aqui algumas palavras para todo mundo que está assistindo. Eu agradeço a todo mundo que gostou da nossa live. Vamos repetir. Sexta-feira temos mais lives, gente. Perguntas e dúvidas. Estamos super aqui à vontade. Mandem pra gente aqui um direct. Cris, agora suas recomendações para todo mundo que está aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre um pouquinho, né, sobre organização inclusiva, porque é uma atividade nova, porque a gente tem a questão de hoje de que as pessoas já têm uma visão um pouco mais clara do que faz uma personal organizer. Eu sou uma personal organizer, só que com a especialização na inclusão, apesar de já ter trabalhado com desorganizados crônicos, também sempre pensando no olhar de ajudar e transformar a vida dessas pessoas. Esse é meu intuito, é trazer qualidade de vida e autonomia para essas pessoas, porque eu acho que a questão da estética ela é importante, mas para essas pessoas ela não é necessária, não é tão necessária, né? O que elas querem realmente é ter uma vida mais leve, como todos nós, né? E que eu estou super à disposição, né, para quem precisar me seguir nas redes sociais ou entrar em contato e ajudar no que for necessário, que for preciso. Ótimo. Então estaremos com essas pílulas, esse workshop que a gente vai montar para as pessoas que querem se capacitar. Ela não precisa ser só uma personal organizer, pode ser a mãe de alguém que, né, de uma criança que pode ser, exatamente, pode ser cuidador, pode ser enfermeiro, tem várias. Cuidador, para aquele que cuida, que quer fazer organização. Então, independente se ela tem ou não, ela quer se capacitar, a gente vai montar. Isso vai ser online, né, Cris? Estamos pensando aqui, então também aceitamos sugestões. Ver o que vocês gostariam. É lógico que o presencial seria ideal, né? Porque tudo que a gente faz na prática, o resultado é mais efetivo. Mas no momento que nós estamos, provavelmente vai ser online. Sim. E vai ser importante porque todos vão poder participar, né? Outras personagens de outras áreas. E é apenas, como eu disse, é um primeiro olhar. Tudo é feito aqui, os workshops, as oficinas, para que você tenha um primeiro olhar daquele assunto que você vai aprender. Porque expert ninguém vai ficar, né? Ninguém aqui é um médico. É só o dia a dia. A gente não tem a intenção de cura, a intenção de mudar nada, gente. A intenção é apenas de deixar o espaço
e o teu cliente com uma vida mais leve. Essa é a organização ideal para todas as pessoas. Essa coisa de curar a vida do outro, transformar, não. Isso é uma coisa muito delicada. O que nós, personagens organizers, devemos fazer é organizar e reeducar os nossos clientes. Apenas isso. A Flávia está dizendo que adorou. Seja bem-vinda, obrigada. Então, o que a gente precisa realmente é reeducar. É educação através do hábito. Quando alguém pergunta para mim, puxa vida, eu fiz um trabalho de organização, mas eu vou gastar lá um valor, depois vai voltar tudo. Não, não volta. Por quê? Porque você educou o teu cliente, você educou a sua casa dinâmica. É claro que tudo movimenta, as coisas não são estáticas, como nós, né, Cris? Mas é importante essa educação, esse olhar, esse carinho, esse acolhimento, que é o que a gente gosta de fazer. É para isso que a organização realmente foi criada. Não é para cura. Para isso existe um outro processo. Aí você entra num processo terapêutico, com psicólogo, com psiquiatra, os médicos. O que a gente tem que fazer é acolher e organizar. Mudar saber ouvir. Isso, né? Mudar o hábito da família, mudar o hábito. Você vai mudar o hábito, você vai ensinar essa família a entender o que essa pessoa está passando. Não sei se é a mãe, se é o filho que tem uma deficiência, a gente precisa entender. Agora, como fazer isso, tem que ter um especialista. Sim. Porque senão, gente, vai piorar a situação, a própria família não aceita e pode tudo por água abaixo, né, Cris? Exato, E outra, quando a gente faz o projeto é personalizado e você tem que realmente, é aquilo que eu comentei, você tem que entender a dinâmica da família para você poder trabalhar de acordo para que dê resultado para ela, porque senão também não adianta, ela tem que se permitir, né, a aceitar. A gente sugere, né, Márcia? A gente não impõe as coisas para as pessoas. A gente sugere o que é mais funcional, o que fica melhor ali. Se ela quiser seguir, ótimo, com certeza ela vai ter mais qualidade de vida. Se ela não seguir, ela vai dar um passo para trás, mas se precisar de ajuda, a gente está lá para ajudar de novo. E assim vai, e assim caminha. É um método de repetição. É. A organização, ela é um método para repetir, colocar, reaprender, ressignificar. E a pessoa, Márcia, o que acontece? Às vezes ela não tem esse primeiro olhar. Depois que você organiza a casa dela, ela começa a falar, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Isso é tão óbvio. Por quê? Porque ela não tem esse olhar. E aí, como aquele ambiente ele vai estar mais harmonioso, ela começa a perceber e ela mesma começa aos poucos movimentar aquilo do jeito que ela gosta, entendeu? Que bacana. Então, fica aqui para todos que estão aqui com a gente nessa live. Olá, Rita, seja bem-vinda. Que fica para você que entrou agora, essa live está gravada, aí vai ficar no IGTV, vamos poder assistir. Depois, todas as lives estão subindo para o YouTube. Nós criamos um canal dentro da Casa 3, então as nossas lives serão reeditadas, estarão lá para quem quiser também assistir novamente, pegar uma dica, olha, perdi, eu gostaria, tá lá as lives, isso é muito legal. E se vocês quiserem, tiverem dúvidas e quiserem passar para a gente, estamos abertas aqui. E para todos, fica aqui a dica, organização é um ato de amor. Então, Cris, parabéns. Você, o José Lima. Obrigada. Tá lindo aí. Muito obrigada. Obrigada por você fazer parte do grupo e vir ensinar as meninas agora a ter esse olhar dentro da casa, um olhar especial. O projeto nosso vai ser montado. Nós vamos marcar, né, Cris? Talvez será uma live ou Zoom. Vamos ver qual a melhor maneira de fazer essa palestra para que as pessoas possam interagir também com a gente. Sim, e fica aqui o meu convite, às segundas-feiras, às 20h30, todo o pessoal aqui da Casa 3, contando um pouquinho da história, o que é que vocês trazem pra gente. Às terças-feiras é a Europa toda aí com a gente também, Itália,
a Angola, as meninas que organizam em Angola já estão com tudo aqui, estamos com umas lives muito interessantes e nós vamos vir às sextas-feiras com Casa 3 em Casa e os homens que inspiram, quem são essas pessoas, os profissionais, saber um pouquinho da história dele. Então hoje vocês conheceram a história da Cris. Quem é a Cris, o que ela faz, o que ela gosta. Então agora para saber mais um pouquinho da Cris. Cris, me conta aqui, pessoal, um livro que você leu, gostou e que você recomenda. Ai, Márcia. Deixa eu pensar. Olha, eu gosto muito do Og Mandino, tá? Dos livros dele. Não em especial, eu acho que é um autor que eu gosto bastante. Os livros do Og Mandino. Um especial, assim, de cabeça, não sei, gosto de tudo. Não é. Ele fala sobre... Não é uma série. Ele fala sobre essa parte mais motivacional de você se movimentar. É um autor muito legal, chama Og Mandino. Os livros dele são bárbaros. Muito bom. Uma comida, o que você adora comer? Teu prato predileto? Eu gosto de pizza. Opa, bem paulistana. Aquela pizza. Sexta-feira, é hoje, dia ou é domingo? De sábado, né? De sábado. Porque tem gente que é pizza sexta ou do domingo. Você é sábado. Sabadão é pizza. De sábado. Sabadão, exatamente. Não tem jeito, não é pizza. Uma cor que você adora. Qual a sua cor predileta? Aquela que você fala a minha casa inteira. Não que tenha na casa, mas o que eu gosto, que eu me sinto bem, e é uma cor não muito... Mas eu gosto de roxo. Gosto de roxo e de laranja. Que legal! Tanto que são as cores do meu logotipo, da minha logomarca, que tem tudo a ver comigo. O significado do roxo e do laranja é muito interessante as pessoas pesquisarem e ver que é uma junção. Eu gosto. Mas para casa mesmo, eu gosto de coisas mais claras mesmo. Azul claro, eu gosto bastante. Muito bom. Então, só está acabando. Agora eu quero que você traduza você em uma palavra. O que você é? A Cris Correia é? Eu sou persistente. Opa, gostei. Persistente, que nem bambu, né? Enverga, mas não quebra. Não cai, minha filha. Não pode cair, não dá para cair. Persistência, gente, é a palavra. Ser persistente. Então, fica aí para vocês uma dica. Tá acabando a nossa live, temos um minutinho. Para todos que estão com a gente, boa noite. Muito obrigada. Cris, obrigada, muito obrigada. Obrigada. Rio de Janeiro, BH, Santos, Portugal, que está com a gente. Muito obrigada a presença de todos. Segunda-feira tem mais live. E a palavra persistente que fique para vocês. Tenham persistência, mantenham firmeza, né, Cris? Sim. Muito obrigada. Exatamente. Deixa um beijo para o pessoal aqui, então. Seu momento de despedir. Temos pouquinho tempo. Eu agradeço a todos, né, por participar da live e super à disposição aí para conversar com vocês sobre inclusão e o que precisar, estou à disposição, Márcia. Gente, e junto com a Casa 3 também. Ótimo. Beijo. Um bom final de semana para todo mundo. Sintam-se super abraçados. Igualmente. Uma ótima sexta-feira. Quem quiser comer pizza, hoje chama a Cris, que ela adora. Tá todo mundo convidado. Segunda-feira espero vocês, 20h30. Cris, beijo. Vamos trazer esse produto rápido para o pessoal aprender com a gente. E olha só, quem quiser participar das outras lives, manda um direct, tá? Beijo, fui, Cris.